Olá, seja muito bem-vindo a mais um Rumo Certo. Olha, é muito provável que estejamos vivendo agora uma das mais importantes revoluções da nossa história. Estou falando do avanço da tecnologia. E aí, como toda revolução, tem impactos, claro, nas nossas relações, né, no nosso dia a dia e nos negócios também. Tem também muitos desafios. Vamos falar sobre isso hoje aqui no Rumo Certo e vamos falar com atenção especial a inteligência artificial, que é um tema novo e ao mesmo tempo já parece tão batido, né? Mas que ainda a gente precisa discutir e aprender muito sobre isso. Então vamos fazer uma viagem longa, vamos lá para Inglaterra, falar com Paul Rodel, engenheiro de software e empresário, que é de Brasília, mas está lá em Londres e conversa hoje com a gente. Paul, muito obrigado, viu, por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, é um prazer participar, estar aqui com você hoje conversando sobre esse tema tão importante para a gente, né? Eu queria, antes de entrar propriamente no assunto, conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, da sua expertise nesse tema. Conte pra gente aí do trabalho que você desenvolve hoje também aí em Londres. Eu sou de Brasília, nasci em Brasília e já sou empreendedor há mais ou menos uns 30 anos, né? Sempre na área de tecnologia, ali a partir dos 16 anos. Eu tive a oportunidade de estar numa grande revolução, fazer parte de uma grande revolução que foi a internet. Ali por volta de 96, quando a internet foi para Brasília pela primeira vez, eu já estava pensando assim, como é que eu poderia utilizar a internet para montar uma empresa e tal. Ainda naquele nível de maturidade de 18 anos, ainda mexendo com música e tal, eu comecei a entrar ali na BRnet, que foi a primeira provedora ali, uma das primeiras provedoras em Brasília, e aí a partir daí eu tive várias empresas, vários negócios, né, e participei do Profissional.com em 96, e a partir daí eu trabalhei na Sede Internet, que foi uma das primeiras provedoras de hospedagem de Brasília. Eu fui o primeiro funcionário deles e diante disso, digamos assim, o último empreendimento que eu fiz em Brasília foi com as tornozeleiras eletrônicas, no desenvolvimento de um produto nacional para monitoramento de preços, né? Nessa época a gente trabalhava muito com GPS, parte de segurança nacional, e acabou que eu vendi a empresa e eu passei pelo Vale do Silício rapidamente, né? Com esse projeto e alguns outros projetos de proteção, de ajuda de proteção contra a mulher, né? Tipo, proteção para as mulheres, né, no que era o botão de pânico. E aí acabou que eu cheguei em Londres porque eu tenho uma cidadania europeia e aí eu achei que aqui é uma grande capital, né, financeira e tudo mais, e eu poderia trabalhar e empreender por aqui. Sim, Paul, e para além de todo esse seu conhecimento técnico, né, que é uma paixão também, pelo que a gente vê você falando do trabalho que você desenvolve, né? Você é músico também, é vocalista de uma banda, me fale um pouco também sobre isso. Olha, eu gravei 4 discos. Normalmente o que acontece é porque a distância é realmente uma barreira, né? A gente precisa tá junto para estar compondo. Então o que a gente faz? A gente usa a internet, a tecnologia, para a gente estar junto de vez em quando a gente tem algum objetivo. Então a gente estabelece metas, né? Então, por exemplo, toda vez que eu passo um tempo no Brasil, que são as férias dos meus filhos, por exemplo, julho e agosto, eu levo alguma coisa para a gente fazer. Então, por exemplo, em 2022, já pós-pandemia, já com o resultado da pandemia, a gente compôs um disco inteiro, né, um disco acústico, focando, tipo assim, como se fosse uma celebração à Brasília, porque a gente volta ali pro rock dos anos 80 e traz isso nas influências das nossas letras, a gente gasta muito tempo nisso. E aí eu chego lá em 2022, a gente grava o nosso disco atual, agora, que foi lançado há pouco tempo. E em 2023, que foi julho e agosto de 2023, eu fui com as músicas prontas para gravar videoclipes, fazer material, fazer foto. Então a gente se reuniu. É uma grande celebração para ver os amigos, para beber uma cerveja, tocar um pouco em alguns lugares. Então, assim, é bem legal. Eu tenho ainda bastante gente que eu conheço, mesmo estando há 10 anos fora do Brasil. A música sempre teve parte, então isso fez a
a quantidade de amigos e conhecidos que eu tenho em Brasília ainda me faz, toda vez que ir a Brasília, querer tocar, querer estar junto com todo mundo. Ótimo, vamos segurar a curiosidade aqui. No final do programa você vai me dizer o nome da banda e dos componentes também, para a gente procurar e passar a seguir, acompanhar também. Mas vamos lá para o assunto então que a gente se propôs aqui, falando de tecnologia. Pô, a gente está vivendo mesmo uma revolução e das mais importantes talvez da história. Como é que você vê isso? Ou é um pouco de exagero? Não, é absolutamente verdade. É uma das maiores revoluções da história da nossa civilização e provavelmente a mais disruptiva, eu diria assim. A gente está vivendo uma oportunidade agora no estado embrionário, né, de uma nova AI e uma nova possibilidade para a nossa humanidade. E nós precisamos trabalhar juntos, na verdade, porque o que nós precisamos construir agora é uma AI segura, né, e que esteja alinhada com os nossos propósitos como humanidade. E se a gente não fizer isso da maneira correta agora, nós podemos ter consequências catastróficas mesmo, e sem exagero nenhum. Ótimo. Diga pra gente o que é uma AI. Uma AI é, digamos assim, um software que pode aprender e utilizar e entender padrões para determinados objetivos, né? Isso é uma AI. Uma AI geral, que digamos assim, a gente está indo nessa direção, é uma AI que pode entender padrões e pode chegar em resolução de problemas genéricos, ou seja, algo que ela não está preparada. Então por exemplo, você coloca uma AI para aprender a jogar um videogame, né? Se uma AI foi treinada para jogar videogame, ela não é uma AI geral, ela é uma AI específica. Uma AI geral é uma AI que pode fazer qualquer coisa e pode gerar resultados absolutamente surpreendentes, porque ela não está limitada a uma fronteira biológica. Então você poderia dizer que uma AI é um sistema computacional que pode entender padrões e resolver problemas específicos ou gerais. Certo, mas e aí? A gente está mais assustado com isso tudo ou a gente está já sabendo usar isso de forma eficiente? Como é que está? A gente tem oferta, né, de inteligência artificial, digamos, se é que a gente pode considerar assim, de soluções que a inteligência artificial nos oferece. Mas o que a gente precisa aprender ainda? Isso está longe ainda? Já está mais orgânico no nosso dia a dia? Ou tem muito ainda? É claro que tem, né, Paulo? O que a gente precisa aprender ainda mais sobre inteligência artificial? Olha, a gente precisa trabalhar juntos em moderar a inteligência artificial. É algo que está muito novo e algo que a gente se vê um pouco de barulho nos Estados Unidos nesse sentido. Moderação e regulação. Eu acho que é um ponto extremamente importante e o Brasil parece que está inerte nessa questão, né? A inteligência artificial, a gente tem que ter preocupações, precisa ter muitas preocupações, porque os impactos da inteligência artificial, os impactos negativos, ele pode ainda soar ficção científica, né? Mas não é mais ficção científica, isso é uma coisa real que está acontecendo, e os impactos negativos, ele é bem diferente, na verdade, do que a ficção científica pregava, né? Aqueles robôs com armas atirando em todo mundo. A gente não está falando desse tipo de consequência, nós estamos falando a consequência real, é uma consequência silenciosa. Por exemplo, com a inteligência artificial generativa, que é a inteligência artificial que ela é criativa, e as pessoas precisam entender isso, ela consegue gerar, por exemplo, imagens absolutamente realistas a partir de instruções de texto. E ela hoje vem para acabar, por exemplo, com determinados empregos. Então, você está falando de uma revolução, então eu poderia dizer o seguinte: a primeira grande revolução da inteligência artificial
é o fim de determinados empregos. E isso vai afetar bastante a nossa sociedade nesse sentido. De todo negativo, você vê pontos positivos nessa consequência? Olha, é claro que a gente está falando que vai ajudar, por exemplo, a você criar coisas e produtos e soluções que antes seriam impossíveis. Por exemplo, você pode falar de... Hoje já se usa a inteligência artificial para chegar, por exemplo, em determinadas proteínas que seriam impossíveis. Ou seja, chegando em determinadas proteínas, você consegue chegar em remédios que seriam impossíveis sem a inteligência artificial. Isso é uma das coisas. Por exemplo, a inteligência artificial, hoje, ela pode ser aplicada no campo. Então, existem algumas empresas americanas que estão utilizando a inteligência artificial junto com tratores e um sistema de câmera e lasers para andar em cima da plantação, identificar pragas e queimar as pragas usando laser através do mapeamento. Então, a inteligência artificial, ela consegue entender o que ela precisa queimar e ela queima em tempo real. Ou seja, a utilização de fertilizantes, ela já não é tão necessária assim, por exemplo, ou agrotóxicos. Então, você consegue trabalhar soluções, por exemplo, de uma agricultura mais orgânica e mais saudável, utilizando a inteligência artificial. Então, isso é só uma das aplicações positivas. Pô, vou fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco quero conhecer um pouco mais ainda das aplicações, dos desafios, até de questões legais que envolvem aí também a inteligência artificial, o uso dela, para vários setores, vários segmentos também. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho e seguimos na conversa na sequência, tá bom? Muito bem. Você de casa também? Continue com a gente aqui no Rumo Certo. Nós voltamos no instante. De volta com o Rumo Certo, que bom ter você aqui conosco mais uma vez. Bom, hoje a gente está falando aí sobre revolução na vida, nos negócios, talvez a principal na nossa história, que é essa revolução tecnológica que a gente está vivendo, não é? Quanto isso é importante também para os negócios, e a gente está com um ponto aqui específico e talvez de mais atenção, que é a inteligência artificial. Estamos falando com um especialista lá da Inglaterra. Paul Rodel está em Londres, engenheiro de software e empresário. Ele é brasileiro, de Brasília, inclusive, nosso vizinho aqui. Mas hoje, por conta da tecnologia, graças à tecnologia, está aí discutindo com a gente, compartilhando conhecimento lá da Inglaterra. Paul, continuamos nessa nossa conversa aqui, falando dos desafios ainda que a inteligência artificial nos apresenta e das oportunidades. Você deu alguns exemplos bastante interessantes, né? Como é interessante a gente começar a ver e analisar mais pelo lado do benefício, né, do quanto a inteligência artificial pode proporcionar, enfim, precisão nos processos, agilidade, redução de custo também, trazendo isso para dentro das empresas, né? Mas a gente ainda está tateando nisso, né, pô? A gente ainda tem alguns medos, inclusive. Eu digo a gente, talvez uma cultura aqui do Brasil, enquanto que, ao mesmo tempo, a gente já tem inteligência artificial e muitas das ferramentas que a gente usa no dia a dia e nem se dá conta também, não é? Já está mais popular mesmo, Paul? Ainda está longe? Sim, eu acho que a OpenAI, né, que é uma das principais empresas do mundo, ela fez essa proposição, né, de ajudar a humanidade através de ferramentas de inteligência artificial. E ela foi a fundadora do ChatGPT, que é, digamos assim, hoje a ferramenta mais conhecida, né, pela sua capacidade extraordinária de responder a qualquer tipo de tema, né, e em cada versão que ela lança, é mais surpreendente ainda, né, os resultados, e por isso ela se popularizou, né, porque hoje é uma ferramenta essencial para qualquer profissional, entendeu? Como desenvolvedor, por exemplo, eu uso o ChatGPT diariamente para conversar com ele e encontrar soluções em que demoraria, por exemplo,
8 horas de trabalho para desenvolver uma determinada aplicação utilizando o ChatGPT, eu gasto agora 30 minutos para fazer o mesmo trabalho. Então, quem não está utilizando o ChatGPT está perdendo competitividade na área pessoal ou na área comercial. Você diria que a gente está perdendo, ou quem não está usando, está perdendo tempo ainda e eficiência, Paul? Quem não está procurando utilizar essa ferramenta, quem está negligenciando não procurar essa ferramenta, vai estar perdendo, com certeza, eficiência, e empresas que não estão utilizando a inteligência artificial vai perder competitividade, vai perder espaço no mercado, sem dúvida nenhuma, ao longo do tempo. Então, em tese, justificativa para não usar, ou pelo menos buscar conhecimento e buscar maneiras de usar essa ferramenta. Mas ainda, o que se tem de desafio ou de perigo, entre aspas, eu diria, ainda com o uso da ferramenta? Há perigo nisso? Digo também, fazendo referência ao freio que foi sugerido por grandes especialistas um tempo atrás, né? Enfim, para o mercado, para o segmento. Como é que você vê isso ainda no sentido da delicadeza que é lidar com a inteligência artificial? Eu acho que o principal problema é a falta de regulamentação mesmo, né? Hoje você não tem regras bem definidas em relação à produção dos sistemas de inteligência artificial pelas empresas, né, de tecnologia, bem como pela utilização, por exemplo, da inteligência artificial pelas empresas, né, exploração. E a falta de, por exemplo, de questões ou ferramentas jurídicas, por exemplo, pode levar a ter um vácuo, por exemplo, no combate contra o crime, né, organizado. Porque hoje você já vê pessoas, né, mal intencionadas utilizando a inteligência artificial para você, por exemplo, influenciar eleições, para você aplicar golpes que é quase impossível de você não cair, né? Então, o crime organizado está articulando a utilização disso. Então, a falta de ferramentas jurídicas, em algum momento, vai vir de volta para a sociedade, vai ser um preço caro. Então, é muito importante que legisladores entendam que estamos vivendo um momento absolutamente pontual na história de mudanças drásticas, rápidas, abruptas, e que a gente precisa estar sempre de olho nisso daí, nesses pequenos detalhes, para que a gente utilize a inteligência artificial de maneira positiva para a nossa sociedade. Então, mas esse problema maior ou essa falta de regulação é uma particularidade nossa, do Brasil? Como é que está isso num cenário nacional, mundial, quis dizer? Igual você disse, né? Você tem pessoas lutando, né? Pessoas que têm voz, né? Pessoas tipo Elon Musk, que vem levantando, batendo nesse ponto, né? Fazendo esses movimentos nesse respeito. Mas se você, assim, a gente vê nos Estados Unidos, a gente vê algumas coisas nessa direção, né? De regulamentação, eles estão falando o tempo inteiro isso sobre esse assunto. Ainda é um processo, mas no Brasil ainda é complicado, porque ainda se discute coisas do casamento homossexual e outras coisas, né? Coisas mais que, digamos assim, eu acho que poderiam não ser tão importantes assim, porque a gente está vivendo uma coisa que pode impactar a nossa sociedade de maneira negativa ao longo prazo, pode, na melhor das hipóteses, tirar a competitividade do Brasil, no sentido de que o Brasil tem poucas iniciativas nesse sentido, por exemplo, no desenvolvimento de produtos utilizando inteligência artificial, e então a gente precisa debater no sentido de aproveitar melhor, regulamentar para que a gente não sofra as consequências negativas, para a gente se preparar para aquelas pessoas que querem usar a inteligência artificial de maneira negativa, e assim pavimentar um caminho mais positivo. Essa discussão está meio superficial ainda, né? Onde é que você acha, o porquê que a gente não avança ainda nessa discussão, se a gente tem profissionais já, pesquisas profissionais, potencial já bastante experientes talvez, ou capacitados para discutir isso de forma, não sei se diria mais séria, mas mais efetiva, né? O que acontece? A decisão política só, pô, também? Tem muito aí do setor privado também para entrar nessa boa briga. Como é que você vê isso? O porquê ainda esse atraso? Olha, eu diria assim, como eu vejo o cenário atual, um dos pontos mais importantes é que as pessoas não entendem que isso é uma revolução. Elas realmente não entendem a seriedade disso. Então, por exemplo,
eu vou falar de uma profissão, o ilustrador. O ilustrador é aquela pessoa que gosta de arte, ela desenha, ela passou 30 anos desenvolvendo desenhos, né? E ela se especializou numa determinada arte. Essa pessoa foi literalmente substituída por uma inteligência artificial que gera arte a partir de um texto. Então, quando você pega a inteligência artificial e você elimina uma categoria de emprego, e eu estou falando de um exemplo, são vários exemplos, né? Você causa um impacto para a sociedade, mas esse impacto é lento. Então, o fato dos legisladores não entenderem, né, isso é um ponto que vai afetar e vai vir de uma vez, eu acho que essa falta de conhecimento, essa falta de interesse, é isso que prejudica, na verdade, essas discussões para aprofundar, por exemplo, primeiro reconhecer, né? Vamos reconhecer os desafios, e aí, reconhecendo os desafios, a gente consegue trabalhar em potenciais soluções, mas o que está faltando é isso. Pois é, não, é preocupante, é muito curioso, né? E como é que a gente pode trazer, então, isso hoje para o dia a dia, para o chão de fábrica, como eu digo aqui, para as empresas e até para o desenvolvimento de profissionais liberais, da necessidade de se usar dessa ferramenta, da inteligência artificial, mas, ao mesmo tempo, nesse território tão movediço ainda, então, sem regulação. Como é que se dá esse desafio? Então, por outro lado, a gente precisa caminhar e usar a inteligência artificial, e ela é benéfica e ela é eficiente para processos, inclusive, mas, por outro lado, há esse risco, esse gap aí para se resolver. Como é que se faz nesse caso? Por onde a gente começa a avançar se a gente não tem uma regulação? Olha, eu fiz uma exposição no Senado Federal, agora em agosto, na verdade. Eu peguei o tema Brasília e eu fiz uma exposição que chamava 199 anos, ou o aniversário de 199 anos de Brasília. E a gente criou uma história sobre isso e gerou fotografias de Brasília como se fosse de prédios, na verdade, que não existem, baseado, por exemplo, nos traços de Oscar Niemeyer, por exemplo, e fez essa exposição fotográfica no centro lá do Senado Federal, para que os legisladores vissem aquelas fotos e falassem assim, como que vocês chegaram nisso? Né? Então era uma forma que eu estava fazendo de tentar levantar esse assunto, de fazer com que as pessoas vissem as fotos e se interessassem por esse assunto, né? Então eu acho que é um pouco disso. Então todo mundo entender e começar a utilizar. E aí, a partir do momento que você começa a desenvolver produtos que que têm impacto, né, realmente nas nossas vidas, a gente vai ver a importância disso, a gente vai percebendo que tem pessoas utilizando para o mal. Então, assim que a gente começa a fazer essas percepções, e essas percepções da sociedade se refletem nos deputados que compartilham desses pensamentos, a gente vai poder ter coisas que andem na mesma direção, na direção da preocupação com a legislação, com as ferramentas jurídicas para que os juízes e a justiça consigam combater esse tipo por exemplo, de má utilização. E, ao mesmo tempo, as pessoas vendo essa questão da competitividade, se interessando, estudando e aprendendo, conseguem desenvolver novos produtos, conseguem desenvolver novas empresas, criam competitividade no mercado. Então, tudo isso em conjunto vai criar um ecossistema que vai fazer a gente ficar mais maduro mesmo. Eu acho que todo mundo precisa ficar mais maduro em relação à inteligência artificial, e os legisladores precisam ter um pouco mais de pressa nisso daí. Muito, muito sério, muito importante, muito interessante também, instigante. Vamos falar muito mais sobre isso aqui, com certeza. Quero lhe convidar, inclusive, para voltar outras vezes, para a gente falar mais dessa necessidade de avanço e do cenário que a gente tem hoje. Bom, a gente está chegando ao finalzinho, mas eu preciso saber o nome da sua banda e dos componentes, caso a gente queira e se interesse um pouco mais para saber também. Me conta aí. Olha, a gente é uma banda chamada Base, né? O nosso Instagram é base.brasilia, e a gente lançou um disco chamado Um Novo Recomeço, que é uma homenagem a Brasília. Então você vai escutar uma sonoridade que lembra as grandes bandas de Brasília da década de 80, né? Mas são músicas inéditas e são músicas acústicas. Então é uma forma mais, digamos assim, é um meio mais simples de poder chegar ao ouvido das pessoas, porque é uma música realmente bem mais leve, bem mais tranquila,
bem mais a ver com Brasília, e eu convido todo mundo a procurar na base.brasilia para escutar um pouquinho mais do nosso som também. Ótimo. Me dá só o crédito daí dos seus companheiros também, além de você na banda. Léo Krieger no baixo, Fábio Krieger na batera e o Ian Bemoleito na guitarra. Tá dito o recado. Ótimo. Pô, foi muito bom conversar com você hoje aqui, muito instigante, volto a dizer. Volte mais vezes para a gente conversar mais. Bom trabalho para você aí na Inglaterra. Muito obrigado pelo espaço e a gente se vê. Até logo. Ótimo. Feito. Um abraço. Para você de casa também, forte abraço. O Rumo Certo de hoje fica por aqui, mas eu volto no próximo programa. Até mais.